Olá, muito boa noite. Iniciando aqui mais uma transmissão. Deixa eu só liberar aqui o Face, o Insta, né? Nossas lives simultâneas. Deixa eu deixar aqui mais luz. Uau, boa noite. Vamos começar nossa live. Uns minutinhos de atraso, devido aos probleminhas técnicos, mas tudo bem agora. Deixa eu colocar aqui boa noite nos comentários. O pessoal do Face. Boa noite, Inês, que está entrando. Tainá. Deixa eu fixar aqui meu comentário. E hoje a gente vai dar uma mergulhada mais profunda no tema da live, né? Vamos falar de neurobiologia na psicoterapia. Vamos falar da nossa fisiologia dentro da conversa dos processos psicodinâmicos que a gente aborda nos nossos atendimentos. Oi, Inês, tudo bem? Boa noite. E vão deixando aí seus comentários no Face, falando de onde vocês são, de onde estamos vindo. Oi, Gabi. Gabi acabou de entrar, direto de Salvador, da Bahia. Cheguei da Bahia no sábado à noite, estava lá na especialização em psicotraumatologia. Estou cada vez mais apaixonada por essa terra. E tem novidade chegando aqui, quero deixar para vocês o grupo. Hoje eu criei o grupo. Ah, você é de Portugal, Inês, que bacana, meu irmão mora aí em Lisboa. Eu sou descendente de portugueses, minha família, né? Amorim Natureza? Amorim acabou de entrar. Deixa eu colar aqui para vocês nos comentários as novidades. Aqui. No Insta não tem grupo, né? Não tem comunidade para gente criar, então, mas tem aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Quero saber quem é que tá aí. Vamos dando boa noite para eu ver vocês. Quem é que tá aí? Então, eu criei um grupo hoje, é um grupo aberto, completamente gratuita, uma comunidade no Facebook, chamada Focalização e Alquimia Interior. Então, o pessoal do Facebook, oi, Sé, meu irmão de Portugal, mandou flores, ai, que fofo. Não, mandou bandeiras portuguesas, tô ficando cega. Então, eu criei essa comunidade, o grupo Focalização e Alquimia Interior, é um grupo aberto, é um grupo gratuito. Se jogar lá no Face, quem é do Insta, Focalização e Alquimia Interior, e o pessoal do Face, eu já colei ele aqui nos comentários. Você responde as 3 perguntas, porque é um grupo focado, direcionado para profissionais da área do desenvolvimento humano, profissionais da área da saúde mental, saúde emocional. Então, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é psicoterapeuta, se você é assistente social, se você é coach, se você é constelador, se você é terapeuta holístico, enfim, são muitos os títulos, né? Se você é enfermeiro, boa noite, Adriana, aqui no Face. São muitos os títulos, né, dentro dessa área. E você clica no link ou procura aí no Focalização em Alquimia Interior para você ser aprovado. E nesse grupo, a minha ideia é aprofundar ainda mais a conversa com os profissionais da área, tanto no aspecto de apoiar você na sua prática, de trazer essas abordagens que eu venho trazendo, que é a focalização do relacionamento interior, essa bagagem que eu tenho no trabalho com trauma, a minha vivência com a psicotraumatologia, com a experiência somática, trazer reflexões mais profundas dos manejos, no que se refere à depressão, síndrome do pânico, ansiedade crônica, que são temas que estão cada vez mais recorrentes, e aí poder falar das feridas de apego, trauma de desenvolvimento, ou seja, como poder abordar esses temas de maneiras ainda mais profundas dentro dos manejos terapêuticos, e em especial no autocuidado, porque, como eu sempre falo, nós profissionais dessa área, a gente tem grandes habilidades em lidar com o outro, e pouca ou menos habilidade em lidar consigo mesmo, com as próprias feridas, com as próprias dores, com os próprios medos, com os próprios traumas. E é um paradoxo interessante, porque saber manejar, navegar no próprio mundo interno é equivalente à nossa eficiência terapêutica.
Então, se você quer levar o seu atendimento para um outro nível, entra na comunidade, que o meu trabalho lá vai ser apoiar você a voar aí no teu processo terapêutico, começando por você. Então, é uma comunidade muito legal, vou trazer muita coisa boa, é só clicar lá e responder as perguntas, se você se enquadrar dentro da categoria de profissionais. Essa é específica para profissionais, tá bom? Então, começando aqui, boa noite, Soraya, boa noite, Duda, boa noite, Ritinha, boa noite, Laureano, Lucas, Jair, boa noite, também aqui no Face, que acabou de entrar. E sem mais delongas, boa noite. Aqui sem comentários, tá todo mundo. Bom, vamos lá. Então vamos falar da neurobiologia e a psicoterapia. Quando a gente entende, quando a gente vai para um processo terapêutico, quando a gente traz a reflexão para o processo terapêutico, é muito comum a gente olhar para os processos psicodinâmicos, para os processos ligados a como a gente organiza a nossa percepção em relação ao que a gente está vivendo, ou que o nosso cliente está vivendo, como é percebido, e a gente muitas vezes não sabe como é que se conecta toda essa percepção, ou toda essa relação da vivência, né, da percepção de como eu interpreto a realidade, seja através de uma crença, seja através de uma emoção, seja através de um medo, de um posicionamento de vida, né? E a gente muitas vezes não sabe como é que esses posicionamentos, como é que essa percepção, como é que essa visão, como é esse lidar com a situação que está sendo vivida, ela está diretamente ligada em como o corpo dessa pessoa, em especial como o sistema nervoso, em especial como o sistema de estresse da pessoa está funcionando e está produzindo essa resposta ou essa visão. Então, para ficar claro, vamos pegar uma queixa de exemplo. A pessoa traz uma demanda de síndrome do pânico, tá? Então, ela chega no teu consultório fazendo um relato do que ela está vivenciando, de episódios de pânico dos últimos tempos, e ela vai relatar toda a vivência dela, em especial, como ela tem sentido isso, né? Como ela tem se sentido em relação a isso, o quanto ela está assustada, o quanto ela está com medo, o quanto ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, o quanto que ela está sendo impactada nas atividades dela, o quanto isso está limitando as ações dela, as escolhas dela, enfim. Então, ela vai te trazer um quadro desde quando começou, quais são as crises recorrentes, e muitos, dependendo, né, da linha aí que você trabalha, vai buscar entender os históricos de como era antes, que possíveis eventos podem estar levando a essas crises de pânico, o que ela tem feito, etc. E isso, ok, é importante e faz parte. Existe um processo psicodinâmico em como ela está percebendo isso, como é que ela está respondendo a isso, que ideias ela está gerando em relação a isso, quais possíveis crenças já estão presentes dentro desse processo e como é que ela está se organizando, né, em relação a isso. E, além disso, para essa pessoa estar tendo crises de pânico, ela está tendo um monte de reações físicas de falta de ar, de um medo exacerbado, de coração disparado. Durante a crise ela tem as mãos geladas, as mãos suando, ela tem muitas vezes, né, dependendo da intensidade da crise, ela tem tonturas, ela tem reações de pedir ajuda, de não conseguir dirigir ou de não conseguir sair de casa, enfim. Ela tem um monte de reações físicas, né, sintomas físicos que estão acontecendo durante a crise. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, a gente pode concordar que, embora existam, com certeza, emoções, percepções, crenças envolvidas no processo, existe uma biologia, uma neurobiologia acontecendo e provocando essa série de reações nessa pessoa, né? Para o coração dela disparar,
para ela sentir falta de ar, para ela começar a ficar com uma respiração ofegante, para ela sentir as mãos geladas e frias, para ela sentir tremores, de todos esses sintomas que ela vive numa crise, a gente está falando de ações que estão, de coisas que estão acontecendo no sistema nervoso dela, né? Que estão provocando essas reações. Essas reações são reais, né? Tá acontecendo mesmo, a pessoa sente isso no corpo. E isso é o sofrimento dela. Então, se a gente olhar só para o processo psicodinâmico, que é o que será que está provocando isso no aspecto vivencial? Será que é um trauma que está provocando essa síndrome do pânico? Será que ela vem de um histórico vivencial de estresse no trabalho, nas relações, nos desafios de vida dela, que estão provocando as crises de pânico? Por mais que a gente possa fazer uma investigação nessa área, a gente precisa também compreender o que está acontecendo na fisiologia dela a ponto de carregar nesse nível e disparar essa cascata de sintomas que ela vivencia durante a crise de pânico. E se a gente começa a perceber ou saber como esse funcionamento acontece, a gente vai ter um manejo muito mais direcionado e específico e que vai ajudar muito mais essa pessoa do que a gente compreender apenas a psicodinâmica do processo. Então, qual é esse funcionamento? Nós temos um funcionamento baseado em ativação e descarga. Então, para a gente fazer algo, a gente precisa gerar energia no nosso corpo. Essa energia é gerada, né, no nosso sistema nervoso, no sistema nervoso parasimpático. Então, se você vai fazer algo, você precisa ter energia no corpo, né? O seu corpo precisa gerar energia e você vai fazer. Aí você vai fazer uma corrida. Você gerou energia, você vai lá, corre, depois você repousa e equilibra o seu sistema. E o nosso corpo, ele vai nessa troca de pedal entre sistema simpático e parasimpático durante todo o dia. Você vai lá, come, e aí depois você faz a digestão. Você acorda, faz todas as suas atividades durante o dia e à noite você dorme. Você vai navegando nessas ondas do teu funcionamento, né, nessas trocas de pedais entre simpático e parasimpático durante todo o dia. Porém, à medida que você vai carregando e descarregando, existem eventos na nossa vida que demandam que a gente responda com mais energia. Então, se você está andando na rua, está indo trabalhar e de repente você é abordado por um assaltante, isso vai gerar uma grande carga no seu corpo, vai gerar uma grande reação a esse evento, e essa reação vai ser mobilizada pelo sistema nervoso simpático. Para quê? Se eu sou abordada, o meu corpo vai se preparar dentro de um cenário desse de assalto, ou para lutar, ou para fugir, para tomar alguma providência em relação a esse evento. Ele vai se mobilizar cheio de carga para então encontrar essa resposta em relação a esse evento. Muito bem. Se o assaltante te aborda e de repente, por coincidência, naquele momento está passando, sei lá, um carro de polícia, o ladrão se assusta e vai embora, toda aquela energia que você gerou no corpo para poder escapar da situação, seja lutando, seja fugindo, seja dissociando, congelando, enfim, tem algumas respostas que vão acontecer, você vai se acalmar, né? Você vai, ufa, o ladrão foi embora. Se o seu sistema está funcionando bem e está resiliente, você vai receber as informações de o perigo passou e vai desativar toda essa resposta que foi gerada para você lidar com esse evento. Muito bem. Se você, então, nesse momento, ufa, de repente chega no policial e fala, nossa, eu acabei de ser abordado por 2 pessoas, viram vocês e acabou de sair correndo aqui, e aí eu vou respirando, vou estabilizando, e o policial sai, de repente é uma pessoa com um bom engajamento, fala, calma, vamos tomar uma água, e você, né, vai se engajando, vai se estabelecendo, e vai, de repente, dar até umas tremidas aí, e você vai liberando toda aquela carga que foi gerada
pelo sobressalto da abordagem de assalto, ok, o teu sistema vai novamente se regular, né? O parasimpático vai vir, vai fazer toda a estabilização e você vai ficar bem. Mas vamos imaginar que isso não aconteceu, que o policial não passou, gerou toda essa carga, você de repente até tentou aí fugir, o bandido mostrou a arma, você ficou com aquela resposta, ele pegou aí sua bolsa ou seu celular, fugiu, vamos imaginar um cenário que nada mais grave aconteceu, e você não desativou, de repente você foi direto para casa, você esqueceu, não, já passou, e você fica com aquela carga no sistema. Seu sistema nervoso, ele não passou completamente a informação para a sua amígdala que o perigo passou. E você continua vivenciando aquele estado de estresse ativado no teu organismo. E você esqueceu, e passou os dias, etc. E aí, no dia seguinte, você está trabalhando, aí você teve uma super discussão com seu chefe. E seu chefe foi duro com você, de repente falou coisas aí que não são legais, e você teve uma super resposta no corpo de raiva, né, de querer se posicionar, de querer confrontar, mas você não pôde. E aí, de novo, toda aquela carga gerada para você responder ao evento de uma agressão, de um enfrentamento, também não foi utilizada e pumba lá no seu sistema nervoso. Passou. E aí você está no seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, aí você tem uma briga. E de novo você não fala ou você não consegue oferecer uma resposta de luta ou fuga completa dentro desse desafio, e de novo o seu sistema nervoso se carregou e não descarregou. O que vai acontecendo? O teu sistema, ele vai ativando, ele vai ativando, ele vai ativando, ele vai ativando, até que ele não tem mais para onde sair, ele não tem mais para onde mandar essa carga. E aí, de repente, do nada, passou algum tempo na sua vida vivendo esses processos não processados e você começa a vivenciar um monte de crises de pânico. E sem conexão com nenhum evento, de repente você passa a sentir. Essas respostas de estresse acumulado, essas respostas de estresse não vivenciado, essas respostas que vêm do sistema nervoso se referem a diversas cargas de estresse que foram se acumulando e se cronificando no sistema, seja por eventos como esses que eu citei, uma abordagem de um assalto, brigas mal resolvidas, enfrentamentos não completados, respostas que o nosso corpo dá mediante ao evento, ou seja, ele se carrega para responder. Se carrega igual bateria e carga, né? Se você não carrega o seu celular, o que você está fazendo com o seu celular? Você está botando carga nele. Então, o nosso corpo se carrega de carga, de estresse, para responder aos eventos da vida. Mas se ele não faz descargas completas, ou seja, se você não tem a oportunidade de vivenciar uma resposta completa de luta, de fuga, ou de descarga desta carga que foi gerada pelo nosso organismo, na nossa fisiologia, na nossa neurobiologia, para lidar com os eventos, a gente vai gerar respostas de estresse crônico, que podem ter vários desfechos clínicos que vão aparecer no nosso consultório, que pode aparecer numa síndrome do pânico, que pode aparecer num processo depressivo, que pode aparecer numa ansiedade crônica, que pode aparecer numa resposta de agressividade explosiva que está acontecendo com o seu cliente. Então, se a gente não olhar para como esse corpo está fazendo processamento dessas cargas de estresse, como é que esse corpo se arma para responder aos desafios da vida, né? Aos enfrentamentos que vão acontecer. Se a gente não olhar para as curvas dessa fisiologia e a gente ficar apenas na conversa, a gente não vai estar ajudando o nosso cliente a apoiar o lugar aonde ele realmente pode ter uma melhora significativa, que é na fisiologia que descarrega toda essa vivência que ele vem acumulando ao longo da vida. E aí é que a gente precisa aprender a olhar, ou buscar olhar, dentro do processo psicoterapêutico, como esse funcionamento, né, do nosso sistema nervoso aparece na vivência que o cliente está trazendo.
Por isso que é importante a gente fazer esse casamento corpo-mente, né? Psicodinâmica e neurobiologia, né? Eros e psique, né? Pensar em mitologia, né? Esse encontro mente-corpo, para que então a resposta de um tratamento seja muito mais efetiva e ele tenha menos episódios, até que ele zere os episódios de pânico, por exemplo, só dentro desse exemplo aí da síndrome do pânico, ou de outras respostas que ele está tendo com outro tipo de crença, como eu disse, de ansiedade crônica, de depressão, de, enfim, algum tipo de fobia específico, de inabilidade de relacionamentos, uma grande timidez, seja lá qual for a queixa que o teu cliente está trazendo. E o mesmo vale para a gente, né? Para nós terapeutas. Nós terapeutas, nosso corpo, a nossa percepção, nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então a gente precisa compreender essas dinâmicas de sistema nervoso, simpático, parasimpático, essas respostas de luta, fuga, que são as respostas mediante aos desafios da vida, mediante aos eventos da vida, que a gente, ao compreender, a gente começa a percebê-las nos aspectos caracterológicos, de personalidade, de funcionamento do nosso cliente, que traz uma dinâmica de comportamento e funcionamento cerebral, mas que ela é a ponta do iceberg de um funcionamento neurobiológico, fisiológico, que está dentro do sistema nervoso dessa pessoa e no nosso, né? A gente vive isso também, afinal a gente está vivo. Então, deixa eu só ver. Deixa eu dar mais boa noite para a gente que chegou aqui. Silene, boa noite. Jair, boa noite. Deixa eu ver se não estou perdendo nenhum comentário. Então, vamos ver se não ficou aqui não ficou nenhuma dúvida pelo caminho. Porque aqui são vários nuances. Pessoal aqui do Insta. Eu acho que está tudo bem. Então, deixa eu... tá certo. Então, lembrando, se tiver alguma dúvida, se estiver indo rápido demais, se algum ponto não ficar claro, podem colocar aqui nos comentários, tanto do Insta quanto do Face, que eu vou voltando e vou buscando, né, incluir aqui dentro dessa conversa, desse bate-papo, o que a gente está trazendo hoje. Então, esse funcionamento, né, de ativação e descarga que eu estou descrevendo aqui, ele vai aparecer como um funcionamento implícito em qualquer queixa que o teu cliente trouxer para o consultório. Seja ela qual for, é como se você pudesse abrir uma lupa para poder olhar para esse funcionamento que está sendo operado dentro daquela queixa que o cliente está trazendo. Então, vamos pegar um outro exemplo mais simples, né? Não uma síndrome, né? Uma síndrome do pânico tem aí uma estruturação que está acontecendo. Eu só dei aqui uma parte do processo para vocês. Acho que a gente podia até depois fazer uma live só sobre síndrome do pânico. 1, 2, 3, 4... Será que estão todos os comentários aqui? Sei que às vezes não aparece. Bom, enfim. Vamos pegar um exemplo mais simples. Então, o cliente chega dizendo: eu estou num relacionamento que eu não consigo sair. Estou num relacionamento abusivo. E eu não consigo sair desse relacionamento. E a queixa do teu cliente, seja ele homem ou mulher, é essa. Quando ele traz essa fala, eu não consigo sair desse relacionamento, né? Eu estou preso dentro desse relacionamento. Qual é a ação que está impedida nessa fala desse cliente? Qual é a ação que está bloqueada na fala dessa pessoa? Se ele não consegue sair e ele quer sair, ou seja, ele quer ir embora, ele quer ir para um outro tipo de relacionamento, ele quer fugir dessa relação, né? Ele quer sair dessa relação, e essa resposta está impedida, como que ele está vivenciando no corpo dele as respostas ativas que ele tem diante da vida?
Então, antes da gente entrar nos processos mais psicodinâmicos que podem estar envolvidos, né, dele estar se envolvendo numa relação abusiva, como estão as respostas dele? Qual é o tipo de energia que ele está tendo disponibilidade para vivenciar na vida diante dos eventos? Então, antes da gente ir para um enfrentamento direto das possíveis estruturas que estão por trás dessa queixa, como é que ele está sendo capaz de se sustentar diante dos desafios que ele está trazendo? Como é que ele se sente? Qual é o tipo de impotência? Qual é o tipo de falta ou excesso de energia no sistema que está provocando esse tipo de colapso? Porque, e eu quero só fazer um adendo aqui para a palavra energia, porque quando a gente fala de energia, muitas vezes a gente remete energia para uma reflexão mais mística, de conexão com a energia, se tem boa energia, má energia. Não estou me referindo a essa forma de perceber energia. Estou falando de energia física mesmo. Se você come, você tem energia. Se você respira, você tem energia. Quando você se alimenta, quando você respira, você gera energia para o corpo, né? A gente somos seres energéticos. A gente precisa de energia no corpo para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder fazer as coisas. Quando a gente fala que está cansado, a gente fala que está esgotado, a gente está sem energia para fazer qualquer coisa. Ah, eu não tenho energia para isso hoje, não. Então a gente tem uma consciência que existe uma energia que faz esse corpo funcionar, que é o combustível desse corpo. Então, a gente precisa dar uma olhadinha nesse nível de energia do cliente. Por quê? Quando ele está muito estressado, ou ele está tendo ações desenfreadas e fazendo coisas sem nenhum tipo de consciência e sem escolha, totalmente tomado por essas cargas de estresse que estão operando as respostas dele em relação aos eventos da vida, que ele tem que ter respostas ativas, né, em relação ao que está acontecendo, ou ele está num colapso de energia, que é mais ou menos como quando antigamente as casas tinham disjuntor. E aí, quando você tinha excesso de carga, o que acontecia com o disjuntor? Ele caía, né? Você tinha um colapso de energia. Que se você for tentar ligar a luz, tentar botar um conector na tomada para ligar, você não vai ter energia disponível nas tomadas ou no interruptor. Mas o sistema está carregado de energia em curto. Então, quando a pessoa está colapsada, ela não consegue fazer, num caso como esse, ela pode estar com tanto estresse acumulado, tanta energia carregada e não descarregada, que o sistema dela está desligando. E é por isso que ela não consegue ter uma resposta. Então, o que a gente precisa fazer no trabalho psicoterapêutico? A gente precisa ter caminhos para ajudar ela a começar a descarregar esse excesso de estresse acumulado, que está acumulado no sistema nervoso dela, para que então ela possa acessar novamente respostas ativas de enfrentamento, de luta, fuga, de posicionamento, agora com disponibilidade, porque sem energia é como você ter um super carrão, mas ele não tem combustível. Ou ele está em curto. Então, quando a pessoa relata um burnout, um não conseguir, um esgotamento, a gente já pode olhar no aspecto da neurobiologia que há excesso de estresse no organismo. E a estrada que a gente pega é de descarregar. É por isso que não vai ajudar a gente botar mais ação num processo como esse. Não vai adiantar a gente falar de plano de ação, não vai falar a gente falar de meta, não vai adiantar a gente falar de fazer mais coisa, mas vai ser necessário a gente criar caminhos que a pessoa possa acessar símbolos, metáforas, conversa com essa vivência que ela está passando, que permitam esse tipo de descarga, que pode vir através da fala, que pode vir através do choro, que pode vir através das sensações, e o ideal é que venha através dessa comunicação entre mente e corpo, para que então, uma vez regulado o sistema nervoso, as respostas então possam vir de uma maneira mais funcional.
E se ela não está num estado de burnout como esse, né, de colapso, de tanto estresse, mas ela está num estado de estresse onde ela está tendo respostas aí sem escolha, de brigar com todo mundo, de não conseguir lidar com nada, de viver gritando, de ter crises de pânico uma atrás da outra, e enfim, tá num estado de estresse muito grande, a gente também precisa começar pelas descargas. A gente também precisa estabilizar para voltar para o equilíbrio entre a troca de pedais, né, de simpático e parasimpático, promovendo ondas de funcionamento do organismo, porque essa onda de funcionamento do organismo vai devolver ela para o fluxo orgânico de funcionamento no qual nós fomos projetados para viver, né? Entre ativação e descarga, ativação e descarga. Eu estou num estado de repouso basal, tá tudo bem. Tem uma novidade chegando, eu tenho que responder a essa novidade. Estou lá trabalhando, alguém me chama para uma reunião. Eu vou lá me posicionar, eu vou lá, tem uma novidade, meu corpo vai gerar uma resposta, eu vou lá conduzir aquela reunião. Passou, volta para a descarga. E assim, nesse fluxo, né, de simpático e parasimpático, a gente vai conseguindo lidar de uma maneira orgânica, saudável e funcional com os desafios, as novidades da vida. A gente, o nosso cliente. Mas se a gente vai para uma ativação e não desce, a gente começa a ter respostas inadequadas ou ineficientes a essas novidades ou a esses eventos que chegam até nós. Então, se eu estou numa carga de estresse, eu estou bloqueada numa resposta de defesa ativa, de luta e fuga, eu estou lá trabalhando já no estresse, né? Com um montão de carga, sou chamada para uma reunião e dou porrada em todo mundo na fala, né? E grito e faço um monte de coisa. E começo a ter problemas de relacionamento no trabalho. Essa resposta de dar porrada em todo mundo, que não tem nada a ver com o estado interno que eu tô vendo, ou seja, é uma resposta ineficiente, inadequada e sem escolha para o desafio ou para a novidade que a pessoa está vivendo. É um sinal de que ela está presa numa resposta de luta, carregada pelo estresse que ela vem acumulando de situações passadas e respondendo a um evento presente, na verdade, presa a um evento passado. Se a gente ficar só na psicodinâmica do evento passado e não ajudar a descarga que está no sistema nervoso, ou seja, não olhar para a neurobiologia desse corpo, ela vai ter um monte de entendimento por que ela age desse jeito, mas ela vai ter uma melhora muito demorada. E ainda vai continuar dando muita porrada baseada em estresse, presas a eventos passados, sem conseguir avançar num próximo passo. Então, como que a gente pode apoiar o nosso cliente a encontrar essa resposta de descarga? Se a pessoa traz um relato como esse, né, estou no trabalho e eu faço isso, isso e isso, como é a sensação disso? Quando antes de você entrar na sala, como você estava se sentindo? E é possível para você ficar um pouquinho em contato com isso que você estava sentindo? Deixa o teu corpo te contar. O que ele está vivenciando aí dentro? E talvez venha um choro, talvez venha um tremor, talvez venha uma mudança de temperatura, talvez novas metáforas surjam. E aí a gente vai abrindo pequenos espaços dessa descarga, dessas descargas que podem vir, através do contato do vínculo terapêutico, através da informação, aqui é seguro agora, o perigo passou. Quando o corpo começa a ter a sensação de segurança, ele começa a abrir essas copotas de estresse para começar a descarregar, que é tudo o que ele quer. E assim, num outro estado, a gente pode elaborar outras respostas para os eventos que a pessoa está passando, para os eventos que ela está vivenciando. E é assim que a gente começa a fazer esse casamento, né, da neurobiologia dentro do processo psicoterapêutico que a gente conduz de acordo com a linha que a gente conduz. Ó, a Sirlene está dizendo que tem síndrome do pânico crônica. Sirlene, você trabalha com isso? Você trabalha com atendimento? Você é profissional dessa área de desenvolvimento humano, psicóloga, alguma coisa assim, e está com o processo de síndrome do pânico? Me dá um feedback aí do teu estado.
Ok. Deixa eu olhar aqui no Insta se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta antes da gente encerrar. Acho que tá tudo bem. Jennifer, Karen. Nossa. No caso da utilização da experiência somática, seria necessário saber as causas que originaram o trauma? Então, a experiência... Vamos, então, atuar aqui. Tem uma pergunta aqui que chegou que eu vou responder agora. Eu também a Sirlene responda aqui. Se você é da área, quero entender seu caso, Sirlene, de síndrome do pânico. A Gabi perguntou aqui através do Insta, né? No caso da utilização da experiência somática, seria necessário saber as causas que originaram o trauma? Não. Nem na experiência somática, nem na focalização, a gente precisa saber a causa, a origem do trauma. Nós trabalhamos via sensação, via percepção sentida, com o objetivo de criar caminhos e fluxos para aquilo que está parado ou congelado numa resposta. Porque, vamos pensar juntos. Quando uma pessoa chega pra gente e fala, eu não consigo alguma coisa, como eu dei o exemplo, eu não consigo sair do relacionamento, eu não consigo não gritar, eu não consigo não ficar nervosa, eu não consigo alguma coisa, a gente está falando de um estado de congelamento fixado, cronificado num tipo de resposta, né? Tem algo tentando... Para a pessoa vir com essa fala, eu não consigo, significa que ela está tentando alguma coisa, ou quer conseguir alguma coisa, e essa alguma coisa não é possível. Tem algo bloqueando a estrada. E o que a gente precisa descobrir é como voltar para o fluxo de ação, seja ela qual for, é voltar a ter escolhas. Só que se a neurobiologia, se o sistema nervoso da pessoa não está emperrado em uma resposta por acúmulo de estresse, mesmo que ela queira muito, ela não vai conseguir. E isso vai gerar ainda mais frustração e ainda mais cronificação do padrão que ela está trazendo dentro dessa queixa. Então, Gabi, não é necessário que a gente saiba qual é a causa. Pode ser, e é muito comum que aconteça, à medida que a gente vai estabelecendo a conversa mente-corpo, através da linguagem, contatando a percepção sentida, contatando as sensações que contam a história, que memórias surjam. Mas não é necessário que isso aconteça para que as descargas aconteçam e a gente volta para um equilíbrio de funcionamento basal, homeostático. Que a gente consiga voltar para esse fluxo orgânico que o nosso corpo foi projetado para ser. Mesmo porque muitos dos eventos traumáticos que originaram um funcionamento bloqueado e traumatizado aconteceram em momentos da nossa vida que a gente ainda não tinha memória declarativa antes dos 3 anos. Então, por esse motivo, talvez não exista uma memória declarativa para o processo que a pessoa está vivendo. Mas o sistema nervoso da pessoa é fragilizado e está cronificado numa resposta devido a traumas precoces. Por que o trauma? A traumatização, ela acontece por eventos que aconteceram rápido demais, intensos demais ou precoces demais. E muitos desses eventos a gente não tem acesso à memória. Então não é necessário que a gente tenha acesso à memória declarativa, mesmo porque ela não existe, né? Para que a gente possa processar os níveis de estresse cronificados que estão nesse corpo, que estão nessa pessoa, que está buscando uma resposta sem conseguir, por estar congelada numa resposta de defesa ativa, né, de posicionamento em relação aos desafios da vida, e ela nem sabe que está. Então, se a gente olha para a psicodinâmica do processo, a gente pode olhar para a percepção, para percepção em relação ao evento do tipo, eu sou assim porque eu sou inseguro, porque eu sempre ouvi tal coisa, e eu tenho tal crença. E tudo isso é super importante que exista e entender as metáforas que estão por trás das falas, né? Quando a pessoa fala que não consegue algo e ela tem uma visão de si mesma, talvez de uma pessoa frágil ou impotente ou sem força, isso tudo está dentro da conversa e vai facilitar essa conversa se a gente entender quais são as respostas
que geraram essas cronificações, que geraram essas ideias e que geraram esses significados para a pessoa. Só que a maioria de nós só fica no significado, muitas vezes, muitas das práticas, né, ficam apenas no significado. E esse significado nem sempre consegue acessar aonde a desorganização se estabeleceu, que é nessas funções do nosso sistema primitivo, reptiliano, nessas respostas, né, de luta e fuga que podem ter ficado congeladas no sistema. Quando a gente acessa esses lugares, o significado também vai mudar, porque a gente vai encontrar as potências adormecidas e bloqueadas que estão nessa pessoa, que estão nesse funcionamento. Acho que eu respondi, Gabi. Se eu não respondi, por favor, me diga, que eu tento completar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ficou mais algum, no caso da utilização. Então, a experiência somática é uma das técnicas, né, que a gente falou, já deixei isso claro. A focalização também vai por essa linha, da gente olhar pelo corpo, né, o que está acontecendo, e estabelecer essa conexão mente-corpo, para que, então, a gente consiga responder aos eventos da vida com mais eficiência, com mais presença, com mais adequação ao que está acontecendo, né, no momento atual, com menos sequestro ao que está no passado, aproveitando, né, esse organismo tão sábio, tão inteligente, tão cheio de respostas, tão potente, e que se não está trazendo a resposta para o desafio que a pessoa tem na vida, é porque algum bloqueio, algum impedimento, primeiro no nível orgânico está acontecendo. Antes da gente pensar em crença, a gente precisa pensar como é que o corpo dessa pessoa está funcionando. E essa é uma boa estrada para a gente percorrer e apoiar o nosso cliente a retomar a potência que ele é e que simplesmente não está acessando. Acho que por hoje tá bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal do Insta, vamos deixando aqui um joinha. Pessoal do Face, deixa eu dar uma última olhada se eu não perdi nenhum comentário. Acho que não, acho que tá tudo bem. Então, só lembrando, o grupo Focalização e Alquimia Interior está disponível aí para os profissionais. Clica lá para acessar. Na quarta-feira, às 15 horas, eu vou voltar com a live junto com o Cali Chassel, coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo, e a gente vai falar da técnica de renascimento e respiração consciente no processo terapêutico, como é que a respiração é um grande potencial de transformação. Se a gente está falando de descarga, a respiração é um caminho de descarga e transformação de estresse e outros bloqueios de funcionamento maravilhoso, que abre espaço para a gente trabalhar a psicodinâmica do processo terapêutico de uma maneira maravilhosa. Então a gente vai dar mais um mergulho aí nos processos psicoterapêuticos, trazendo a respiração e a neurobiologia como mais um recurso para dentro do processo, na quarta-feira às 15 horas ao vivo, né? E na quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma entrevista para o Calis, né, como profissional que trabalha, incluindo, né, a respiração e os processos fisiológicos e a neurobiologia dentro do processo da psicoterapia, né, fazendo esse casamento mente-corpo, fazendo esse casamento entre a psicodinâmica e a neurobiologia, fazendo um processo integral, né? Nós somos seres humanos integrais, com vários funcionamentos para olhar, e a gente precisa aprender a olhar para isso. Combinado? Então, vejo vocês na quinta-feira, vejo vocês no grupo Focalização e Alquimia, e eu espero poder encontrar vocês aqui mais vezes. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.